Vitor Meta, no Better Money Podcast. A gente vem conversando há algum tempo. É um cara que eu admiro bastante pelo trabalho dele e a coragem. A gente estava falando aqui offline que ele virou o Batman, que é tudo que ele mais odeia, mas a coragem de trabalhar como um advogado tributário no cenário atual no Brasil e fazer conteúdo sobre isso, conteúdo altamente informativo. Então, Vitor, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui para a gente trocar ideia. Primeiro sobre o cenário catastrófico em que o Brasil se tornou, mas também sobre sua carreira, sua trajetória na política brasileira e tudo que você vem fazendo para tentar informar as pessoas e ajudar elas a escapar do roubo sistemático. Então, bem-vindo pela primeira vez no Better Money Podcast. Uma honra, Bernardo. Eu gosto muito do seu conteúdo. Eu fico honrado de participar e estar junto com pessoas que eu admiro. Você é um cara que eu admiro. Você tem essa clareza de conseguir explicar as coisas chatas de um jeito minucioso, mas não chato. Eu gosto demais. Então, parabéns. Então somos dois, porque você também. Você é uma das pessoas que eu plugo lá para entender alguma coisa sobre reforma tributária, assuntos que eu bloqueio da minha mente, porque Deus me livre. Tem muita gente que são advogados tributários, contadores, e ficam entrando nos mínimos detalhes da mudança. Eu não quero saber nada disso, eu quero saber o que isso impacta para mim. Então, temos isso em comum. Cara, conta um pouco para mim assim, qual é o seu... Para quem não te conhece, primeiro, uma breve introdução da sua trajetória e como você chegou até aqui, como que foi a trajetória também como criador de conteúdo no seu perfil, Claro. o que você andou fazendo, quem é você? Legal, maravilha. Eu me formei em 2003, então eu tô com uma certa idade, estou num ponto muito legal da carreira em que você nunca se imagina, né? Pô, um dia eu vou ter 23 anos de formado, que loucura é essa, né? Mas esse dia chega e chega bastante rápido e passei por muitas experiências interessantes. Eu comecei como estagiário no escritório que hoje eu sou sócio, graças a Deus a gente conseguiu crescer, se desenvolver bastante, então eu tenho uma visão muito individualista nesse sentido, é um escritório pequeno, é um escritório boutique, é um escritório focado no direito tributário, e eu tenho muita flexibilidade na minha vida, então eu não tenho aquela cabeça de grandes estruturas, de caras que trabalharam em corporativos gigantescos, eu penso, ó, eu quero, eu vou, eu faço, e eu tenho uma dúzia de pessoas para conversar, é isso, né? É diferente daquele cara que tem que mexer um mastrodonte da organização que ele integra, não, eu penso de uma forma diferente. Nesse meu tempo, eu passei por algumas coisas fora da caixinha. Em 2015, eu conheci o Bitcoin, foi a mesma época do 38ão, achei espetacular, acreditei, botei fé, e nessa época, eu usava o Bitcoin, olha que interessante, como meio de pagamento, eu olhei para um meio de pagamento internacional para mim, porque eu estava desenvolvendo um site de previsões. E o site de previsões, por incrível que pareça, era o meu xodó. Eu só pensava nisso. Eu fiquei anos e anos e anos só pensando nisso. 2014, 2015, 2016. E esse site de previsões, ele era basicamente o que a gente tem hoje no Polymarket e no Cauchy, né? E olha que interessante. Então, 2015, eu estava com 3 coisas na minha frente. Eu estava com o Bitcoin, que me interessou muito, outras criptos. Eu estava com o site de previsões, que hoje a gente sabe que é um mercado trilionário, e foi o ano que eu conheci o Bolsonaro, que eu olhei e falei assim, putz, esse cara vai ser o próximo presidente da República e ele está cercado de bananas. Então, eu sinto, eu sou muito movido por dever, né? Eu sinto que eu preciso usar essa oportunidade para estar lá e ajudar esse cara a chegar em algum lugar e fazer essa mudança que o Brasil precisa. E, obviamente, dessas 2 coisas, infelizmente, eu acabei dedicando uma parte da minha energia para a pior delas, a única que não virou. Deprimente, né? Eu não posso reclamar, eu aprendi muito no site de previsões, ele acabou parando numa certa etapa, mas demorou uns anos para esse negócio virar. O cripto eu não posso reclamar, mas eu abandonei praticamente a minha vida e fui tocar a campanha política desse indivíduo de 2018, depois eu fui para o governo 19 e 20. Aí realmente foi uma mudança brutal. Porque eu sempre fui um cara, me considerei conservador de direita, num período em que as pessoas não sabiam o que era ser de direita no Brasil, né? Falavam, você gosta da ditadura militar? Não gosto da ditadura militar, eu sou um cara liberal, eu acredito em valores, eu acredito no direito de legítima defesa. As pessoas não sabiam o que é isso, porque no Brasil, da década de 90, ou no começo de 2000, ser de direita é ser fã de milico, né? Que eu nunca fui. E quando eu conheci o Bolsonaro, eu vi que o Brasil estava migrando para uma nova etapa. Quando ele chegou naquele julgamento da Dilma e falou assim, pelo bilante Ustra, eu percebi que ele moveu e rompeu um paradigma que foi muito importante. A reação das pessoas foi marcante.
Eu lembro daquela mini balbúrdia de 2013, né, em julho, que as pessoas quebravam tudo, que a esquerda lançou uma campanha de desestabilização e o povo tomou aquilo e tomou um rumo completamente distinto. Então eu percebi que o Brasil estava num clima pré-revolucionário. Quando eu conheci ele em 15, eu percebi que ele tinha essa oportunidade e que eu não podia ficar longe disso. E quando eu percebi, eu estava tentando ajudar eles, né? Eu almoçava com o Eduardo Bolsonaro, explicava a situação e falava, cara, você tem 4 mil amigos? Ele falava, não. Então você não vai governar, porque você não tem estrutura para colocar as pessoas nos cargos, né? Eu sempre estudei muito Olavo de Carvalho, política, coisa assim, e de repente eu comecei a me ver na contingência de botar essas coisas na prática, porque eles não tinham partido em São Paulo, eles não tinham estruturação, não tinham nada, não estavam fazendo nada. E eu enchendo o saco, gente, me ajuda aqui, a gente precisa organizar, vocês estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Quando eu percebi, eu era o cara. Sabe aquela cena do Black Hawk Down, que o pessoal fala, cadê o apoio? Aí chegam os 2 soldados e falam, somos nós. Então foi exatamente isso que aconteceu. Em 2018, eram 3 pessoas tocando a campanha em São Paulo. Só 3. 3 pessoas que não eram da política, que não tinham nenhuma expectativa de trabalhar com isso, mas viam que o gol estava aberto e não tinha ninguém catando no gol. Então a gente foi lá, correu, vestiu uma luva e foi aprender. E política é uma coisa que é dog years, né? Cada dia na política vale como 7 fora. É muito intenso. Tem muita briga interna, muita briga externa, muita coisa acontecendo. É intenso, é viciante. A gente aprendeu muito rápido. Eu fui tesoureiro do PSL na campanha, em São Paulo. A gente elegeu 26 pessoas. Os estados que eles não tinham, digamos, uma equipe como a nossa, eles elegeram só um. Eles escolheram um político, esse político elegeu o filho dele. E no final eu acabei indo para o governo, trabalhei no Ministério da Educação. Foi um período interessante, também intenso, extremamente intenso. E quando eu percebi que o governo perdeu o seu propósito, o seu ideal, eu voltei para casa. E retomei minhas atividades com tudo que é o que eu amo, né? O setor privado é o que eu amo. E aí, o Ministério da Educação provavelmente era o principal vespeiro que existia para desarmar, não? Era o mais punk de todos. Com certeza. Como foi essa experiência? A gente tinha 3 inimigos lá dentro. A gente tinha os corruptos, a gente tinha a esquerda radical, ideológica, bem instrumentalizada, e a gente tinha o mercado, que tinha dominado o MEC. Então, uma parcela das instituições bem posicionadas, elas têm gente delas lá dentro que aprova as coisas delas. O problema é que a gente brigou com os 3 ao mesmo tempo, né? Então, não tinha como dar certo. Só que, ao mesmo tempo, você tem que ter um sangue de barata desgraçado para ver o problema acontecendo na sua frente e se eximir. Então, muitas lições, muito aprendizado, tanto da campanha quanto do governo, e, num certo sentido, nada que eu não tivesse lido antes, eu só vivenciei. E você trabalhava direto com o Weintraub? Exatamente, eu era assessor dele. O Weintraub talvez seja a figura do governo Bolsonaro que era mais odiado pela esquerda, pelo Foro de São Paulo, você pegou um fogo de tabela aí também? Você era alvo de chantagens e perseguições, esse tipo de absurdos, não? Não, porque eu sempre esperava isso, né? Então eu tinha a seguinte regra. Originalmente, eu sou de tributário, eu queria ir para a Receita Federal. Uhum. E aí eu percebi que o Guedes já tinha escolhido o Marco Sintra e não tinha caminho. Então, durante a campanha, a gente ajudou a elaborar uma série de planos de governo e o Marco Sintra me chamou para atuar com ele na Receita. Aí eu perguntei, professor, quem que é a equipe? Aí ele falou, não, eu e você. Aí eu falei, não, eu e você não vai dar certo. Os caras vão engolir a gente vai ser comido e eu ainda vou ficar com quarentena da minha atividade. No final eu voltei para o escritório e quando o Weintraub foi escolhido, eles me ligaram, me chamaram para lá. E eu optei porque eu pensei o seguinte, eu consigo fazer, mas eu consigo fazer num formato em que eu não me exponha. Então, como eu fui assessor, eu tinha mando, eu tinha o respaldo do ministro, sempre se deu muito bem, mas eu não tinha a responsabilidade no papel. Então, o medo do funcionário público, pensa o seguinte, gente inteligente, que presta um concurso e vai parar num lugar em que eles estão lá só para não perder o emprego. Então, é gente com medo atávico da vida. Eles têm medo. Então, a palavra que você fala e eles começam a fazer o sinal da cruz é PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Então, você vai tomar um PAD, o cara, meu Deus do céu, começa a ter suadeira, tremeliques, né? É muito engraçado. Você fala a palavra PAD, o funcionário público começa a tremer.
porque ele sabe que o ambiente deles é um ambiente insalubre, né, de perseguição, e eles têm muito medo da vida. Então eu não joguei fora esse conhecimento e virei assessor, né? Não fui chamado originalmente para um outro cargo de presidência, mas eu preferi pegar algum cargo que eu não teria responsabilidade. Então eu não apanhei. De vez em quando teve uma manifestação lá de funcionários na frente do MEC contra uns tweets que eu fazia, umas encheções de saco assim. Pessoal, eu sou muito bom em irritar as pessoas, faço com muito gosto, mas não teve nada de... Não foram para cima de mim, não. Graças a Deus. Legal. E aí, se a sua saída foi em 2020, mais ou menos naquela época que teve um rompimento da ala olavista com a ala dos milicos e o Bolsonaro seguiu pelo segundo caminho, dentro das 4 linhas até a destruição do país. Foi basicamente isso. A gente percebeu que ele estava seguindo outro rumo no dia que chegaram para mim e falaram, olha, o presidente fez um acordo com o Centrão. Eu falei, olha, que legal, finalmente, demorou, né? Agora a gente vai conseguir passar nossos projetos. Aí eles falaram, não, o acordo com o Centrão foi para ele não ser derrubado. Eu falei, pô, então que seja. Eu não votei nele para ficar no cargo, eu votei nele para fazer alguma coisa com isso, né? E aí eu tinha acabado de... Quando o Abrão estava saindo do cargo, eu tinha descoberto uma coisa muito interessante, que as cotas na graduação, elas decorrem de lei, eu não consigo mudar. Mas as cotas na pós-graduação, elas decorrem de uma instrução, de uma portaria, de um ato interno do Ministério. Aí eu fui lá, preparei uma alternativa para o ministro derrubar aquilo, ele assinou e foi o último ato dele. Ele foi lá e foi para os Estados Unidos para não ser preso pelo STF. No dia seguinte, nesse mesmo dia, o Bolsonaro obviamente sabia dessa coisa, ficou muito feliz. Tal. No dia seguinte, o STF ligou para ele e falou que não queria. Pediu para derrubar e ele derrubou. Aí eu falei, meu lugar não é aqui. Eu não votei no borra-botas. Aí saí. Então, realmente, quando para mim o governo perdeu o seu objetivo e virou um projeto político pessoal. Sim. E o que você enxerga? Assim, sei que você não está mais na política, está na iniciativa privada, graças a Deus. Eu acho que eu não teria sanidade mental para aguentar o que você aguentou. Eu nunca nem considerei, eu não sinto esse dever patriótico para minha família em primeiro lugar. Mas agora que você já tem aí seus 5, 6 anos fora da política, o que você enxerga do cenário atual? Para onde a gente está caminhando? Olha, eu acho que para melhorar, vai piorar muito mais ainda. Então, eu vejo que existe um joguinho que as pessoas acreditam que é o jogo eleitoral, que a cada 4 anos eles falam para você, vai mudar, vai melhorar. E você fica adiando as soluções da sua vida para sempre os próximos 4 anos. As pessoas que ainda me associam com política, infelizmente, meus amigos chegam para mim e perguntam, e aí, vai de Flávio? E eu falo, cara, não muda nada para você. Uhum. O problema do Brasil é um problema estrutural de crescimento de dívida pública, sei lá, eu lembro que na época do MEC a gente fez um cálculo que era 5% acima da inflação todo ano. É uma bomba relógio. O Flávio não vai resolver, o Flávio tem menos condições de resolver do que o pai, que tinha todo o apoio do exército, do empresariado, da população, e nunca se viu um apoio político desse. Ele tinha condições de fazer absolutamente tudo que ele quisesse. O Flávio, ele tem uma série de... Está compromised, vamos usar uma expressão em português, né? Em inglês, que transmite bem o que a gente quer passar. Ele não vai se juntar com a qualidade humana que o pai tinha, pessoas que ele conseguiu juntar, especialmente no campo liberal, que saíram do governo também no primeiro ano. E o Flávio vai servir de saco de pancadas. Então, se o Lula quiser derrubar os gastos públicos, ele corta a verba do MEC, ele corta os penduricários do funcionário público, ele manda o STF fazer, o STF faz. E ele não está nem aí, continua seguindo a vida dele, porque esses caras sabem mandar. A direita vai servir de saco de pancadas. Então, eu acho que muitas vezes o que parece melhor o menos pior acaba sendo o pior. Eu não voto em eleição, porque eu já participei de algumas, eu não confio no processo. Já fui dirigente partidário de 2 partidos, atuei por dentro em algumas eleições e, assim, eu não como nesse restaurante porque eu já trabalhei nessa cozinha, sabe? Então, eu não acho que é o caminho. As pessoas têm que ter uma mentalidade de autoproteção, cuidado delas, e esse é o momento que eu falo para meus clientes, empresários, não inventa, se protege, é bunda na parede, é fora do sistema, rompe os paradigmas. Se você continuar fazendo aquilo que teus pais faziam, você vai se ferrar. Você não vai se ferrar do dia para a noite. Você vai ficar gradativamente pior. Se o cara começar a vir com aquele papo blue pill de o CDI está me pagando 15% ao ano, beleza, você vai ficar um pouquinho pobre
cada ano que passa achando que está ficando rico, né? Eu brinco que as pessoas hoje, elas não falam assim, nossa, eu estou pobre, elas falam, as coisas estão caras. Qual que é a diferença? Se o cara, ele estabilizou que ele tem um valor que ele ganha que é alto, mas não é mais alto. As coisas não Exato. ficaram caras, você está ficando pobre. É isso que acontece. A sociedade brasileira está passando por um processo de empobrecimento. Enquanto eles mantiverem os paradigmas de antes, eles vão ficar pobres. Pobres no ritmo devagar o suficiente para que a pessoa consiga ser o proverbial sapo na panela, né? Com a água esquentando, até o momento que ele percebeu que, opa, meu padrão de vida caiu, eu não consigo mais sustentar, a minha empresa já não está mais faturando a mesma coisa, porque a demanda desapareceu, porque os clientes quebraram e por aí vai. A gente está vendo, me parece, a minha sensação pelo menos é que na minha cabeça eu posso ser meio que precipitado ou enxergar mais rápido do que a média do brasileiro. Mas quando o Lula entrou em 1º de janeiro de 2023, que a gente ficou até os acréscimos ali, com a galera na frente dos quartéis pedindo pelo amor de Deus, e aí às vésperas acabou a esperança. Quando o Lula entrou, de fato, para mim foi ok, acabou, não tem nenhum tipo de esperança, por menor que ela fosse. Tá na hora de voltar a parar de se iludir e de achar que tem uma solução chegando de helicóptero para salvar. E tá na hora de pensar em como se proteger, como dar o seu plano de saída. E aí, para mim, foi um momento de transição. Como eu estava prestes a virar pai, teve toda uma transição que a gente atrasou essa saída. Mas se dependesse de mim, no dia 2 de janeiro de 2023, eu já tinha saído do Brasil, porque eu sabia que dali era só para baixo. Saí no final do ano passado, então foi um belo atraso aí, final de 2025, mas eu sinto que ao longo desse período, cada vez uma quantidade maior de pessoas, de pessoas que de fato produzem riqueza para a sociedade brasileira, os melhores cérebros, os melhores produtores de PIB, de atividade econômica, estão saindo fora, porque, cara, a conta não está fechando há muito tempo, né? E o Paraguai é o caminho mais sem fricção, é o caminho mais evidente, mais fácil, mais barato. Porque você vem aqui, um dia você tira a documentação, você paga pouco versus um green card americano, versus qualquer outro lugar. Mas tem gente indo para quanto é lugar. O Brasil me parece que está definhando a passos largos. Então, mas esse você acredita que... Uhum. Com certeza o mundo inteiro está ficando mais complicado, não tem mais jurisdição, assim, tem países que estão emergindo, o Paraguai porque está capturando boa parte da demanda de europeus que estão de saco cheio da União Europeia, de brasileiros que estão do lado e só fugir, é só pegar o carro e vir. Estados Unidos está ficando cada vez mais complicado, desigualdade social aumentando, concentração de renda absurda e muito conflito ideológico, violência aumentando, etc. E é um império em decadência. A gente vai ver, ainda de se ver o desfecho dessa novela, mas todos os sinais estão evidentes de que é um império em decadência. Aí você tem poucos países emergindo, como El Salvador, por exemplo, mas são raríssimos os exemplos. E fica muito claro para mim e para os meus clientes, eu sempre passo que, cara, se você vem com um framework que seus avós passaram para seus pais passaram para você, de que você deveria construir uma fonte de renda, se estabilizar num lugar, comprar uma casa, construir sua casa dos sonhos, ter 3 filhos e se enraizar lá, você precisa mudar isso, porque você pode se amarrar a um lugar que de repente virou um pesadelo, virou uma cela de prisão. Então, acho que essa veia de nomadismo passa a ser uma necessidade para você ter o mínimo de soberania preservada no mundo atual nos próximos 10, 20, 50 anos. Você enxerga isso nos seus clientes também? É uma tendência crescente, que as pessoas estão se dando conta de que não dá mais para se enraizar em lugar nenhum? Eu tenho um privilégio nesse sentido, porque eu tenho isso culturalmente. Eu sou judeu, então meus parentes passaram pelo Holocausto. A gente tem outros parentes mais distantes passaram pela Inquisição. A gente tem isso muito vívido na memória de que você não pode ficar preso em nenhum lugar, porque um lugar é lindo e maravilhoso até o dia que eles querem mandar te matar. Então, o que as pessoas estão internalizando agora, eu acho que já é uma cultura de proteção, de autoproteção dentro da comunidade judaica. Então, a gente tem uma coisa muito clara, que eu sempre vi dos meus pais. Você tem que ter dinheiro vivo na mão,
e vistos em dia, passaporte sempre em ordem. Você nunca sabe o dia de amanhã, tem que estar pronto para as coisas darem errado rapidinho. E as coisas dão errado nos países, né? Nem sempre é rapidinho. A gente tem que derrubar os ídolos da nossa infância. Então, o que era na nossa infância o sonho de vida? Era o Canadá, era os Estados Unidos, era a Europa. Imagina que maravilha você morar na França, né? Era uma referência de aposentadoria. E hoje não é isso. Hoje você está olhando para Dubai, você está olhando para uns lugares que você nunca parou para imaginar antes, né? O Paraguai, que a gente sempre era motivo de piada, né? Hoje em dia a gente virou motivo de piada. As coisas elas mudam muito rápido. Então é importante a gente lembrar dos princípios dos nossos pais, mas não derrubar os ídolos. A gente tem que ter muita flexibilidade hoje em dia. E não dá hoje... achar, por exemplo, desculpa só Não, pode falar. Tocar num ponto. Tem alguns pontos de ruptura para mim que são muito marcantes. É um red line. Passou esse red line, meu amigo, a gente tem que ir embora. Na Europa, a questão da tributação é a tributação por ganhos não realizados. Esse é o assunto que foi no mês passado muito discutido. Quase passou na Holanda e foi revertido nos últimos minutos, mas sim, é uma tendência crescente. Mas tributação não realizada é a última etapa do ponto de tributação. Então, a primeira coisa que eles fazem é o seguinte: vamos aumentar a carga desses trouxas, vamos aumentar a alíquota. Depois eles não estão reclamando, vamos fechar brechas. Não estão reclamando, vamos aumentar um pouco a base tributária. Aí depois eles falam, quer saber? Vamos determinar a base tributária. O Brasil já está nessa etapa. Ele vai dizer quanto que você deve, né? É o caso, por exemplo, da nova lei de TCMD, o Imposto de Herança. Ou o caso do ICMS também, que tem a substituição tributária, que eles também te diziam qual que é a base tributária. E na última etapa, a última de todas, eles tributam ganho não realizado. Esse é o Estado realmente nos seus debates finais, né? Ele está se debatendo finalmente. Então, tal como os Estados Unidos são um império em decadência, mas ainda em alguns lugares você tem pontos de excelência, o Estado, enquanto conceito, ele está se debatendo, está morrendo. Mas ele ainda pode durar bastante tempo. Eventualmente pode durar até mais que a gente. Então, eu vejo que quando eles começaram a fazer tributação de offshores, uma tributação em base anual, é uma tributação de ganho não realizado. Tem alternativas? Sim. Tem, mas a maior parte das pessoas não pensou nisso, falou, é 15%, e ficam com esse número fixado na cabeça. Mas o cara não entendeu o quanto afeta a capacidade dele de ganho no longo prazo. E isso é uma red line. É que as red lines do mundo, o brasileiro aceita com facilidade porque elas já existem aqui há muito tempo. Então, a gente tem come cotas, que é uma tributação de ganho não realizado, a gente tem da offshore, que é uma tributação de ganho não realizado. Agora, a gente está tributando dividendo, o que significa que a gente tem uma alíquota de tributação de renda e de patrimônio e de consumo altíssimo. E um país ele tem que escolher, geralmente, uma dessas três. Ou você tributa renda, porque você é um país rico, ou você tributa patrimônio, porque é um histórico, né? Sei lá, uma França da vida, você vai tributar patrimônio, porque os caras têm lá grandes terrenos, ou você vai tributar consumo, que é coisa de país pobre. E o Brasil resolveu pegar a maior alíquota de consumo do mundo, né? Que a reforma tributária está nos encaminhando para 30%, as maiores alíquotas de renda do mundo, sendo que uma pessoa normal paga 27,5%, um empresário paga 34%. Mas ele está pagando na jurídica. Mas a própria lei do imposto reconhece que uma coisa se vincula com a outra. Então, o imposto da pessoa jurídica empresária é 34%, IR e CSL. E a gente ainda tem bastante imposto de patrimônio. Então, a gente está realmente num cenário que é inviável. A pergunta é, quem vai contar para esses trouxas de Brasília que é inviável? Eles não sabem. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando você está no governo, o grande mito é que o pessoal sabe o que está fazendo. Não sabe. Você tem 5 minutos para tomar uma decisão que vai impactar a vida de milhares de pessoas, ninguém tem tempo, todo mundo está tentando te influenciar para algum lado que vai beneficiar. O cara do governo, ele vai lá e escolhe faz um olho do NT e manda ver, não está nem aí com as consequências. O próprio Haddad, acho que foi você que falou, ficou evidente que ele não sabia o que ele estava fazendo na reforma tributária, né? Vocês pediram, vocês fizeram, eu mandei ver e é isso mesmo. Então, vai dar errado, a gente sabe. Eu acho que ela vai ser muito alterada e ajustada, porque o Brasil dificilmente escolhe o caminho do precipício, né? O Brasil meio que bate no precipício, dá uma voltada, mas muita gente se ferra nesse processo, né? É que nem uma má decisão militar. É legal, a gente resolveu fazer um ataque por aqui, não deu certo. Morreu 10 mil soldados, mas não tem problema, a gente corrigiu o nosso erro. O Brasil é isso.
Tem muito soldado morrendo nesse exato momento, cada vez mais. Principalmente classe média que está sendo dizimada e o povo na base da pirâmide que literalmente está abaixo da linha da pobreza, mas as estatísticas fabricadas do Lula dizem que não. E está se criando uma sociedade inteira de dependente de esmolas estatais, né? E uma hora o budget de esmola estatal seca, e aí a esmola vai ficando cada vez pior porque o preço das coisas vai subindo, enfim, então se cria uma nação de miseráveis. Eu tenho dúvidas com relação a esse ponto. Eu comecei a seguir a linha do Elon Musk, que ele estava tentando explicar que ele acha que com a AI, o Basic Income Universal, né, ou seja, a renda mínima universal... Universal High Income do Elon Musk. Você acredita nessa tese? Eu comecei a entender a lógica dela. Não é que eu acredito, eu acho que ela não precisa estar certa. Os caras do governo precisam acreditar que ela está certa, para ela existir, né? Ela não precisa funcionar. Eles precisam acreditar que ela funciona, que nem as políticas da Covid. Então, o que eu vejo? Nos últimos anos, a gente teve um aumento de tecnologia que era para jogar o preço dos produtos para baixo. Então, um item que custava 5, um item que custava 10 é para ele custar 5, com o passar dos anos. Não só ele não custa 5, como ele passa a custar 15. Então, o que a gente tem que entender é que o Estado se apropriou desses 5 e enfiou mais 5. Então, não só a gente não ganhou, teve um ganho de produtividade, como ele ainda nos pesou em cima. Com a IA gerando um aumento de produtividade nunca antes visto, eu acho que isso vai aumentar ainda mais. Então, você pensa assim, essa semana agora vai começar a Páscoa Judaica, a gente lembra da escravidão do povo judeu no Egito. O tributo naquele período era 20%. Você não podia tirar mais do que 20% de um escravo, tá? Um escravo era um cara que pagava 20%. Você não podia, em Esparta, acho que era 50%, você não podia tirar muito mais do que isso do cara sem ele passar fome. Era inviável, porque a produtividade era muito baixa. Se você, por outro lado, olha um trabalhador hoje, ele tem 50% da renda dele já tomada pelo imposto e outros 50% que ele gasta com consumo também estão embutidos, né? O tributo também está embutido 50% no consumo. Quanto que sobra para ele? 10%, e ele vive bem. Vive melhor do que... Tem um vídeo recente do Flávio Augusto com o GeoJ que viralizou, fazendo uma conta de padeiro sobre quanto que sobrava de dinheiro, quanto que a empresa pagava com tributos e quanto que sobrava de dinheiro para o trabalhador, só que ele não botou a inflação. Uma vez eu fiz uma conta também de padeiro num tweet há muitos anos atrás. Cara, se você calcular a alíquota efetiva de imposto, e quando eu falo de imposto, não estou falando quanto o Estado cobra, que você tem que pagar DARF e tal, mas se você botar custo Brasil de todas as coisas que você tem que comprar na iniciativa privada porque o Estado cobra e não te entrega, todas as ineficiências, a inflação que dilui seu poder de compra, dá um número tipo 97%, 98%. Então, basicamente, você só está trabalhando para servir o Estado e você fica com uma merreca, uma migalha. E não era diferente disso na União Soviética, né? Eu li um livro recentemente que o cara conta como que eles faziam. Eles prendiam pessoas qualificadas e depois de um tempo no Gulag, eles revendiam para a empresa que o cara trabalhava. Então, assim, venda de mão de obra escrava. Quem ganhava era o pessoal do Estado, que fazia essa operação. Então, em vez de ele ganhar o salário, agora o salário ia para os caras da burocracia. O mais interessante é que quando você conta isso para as pessoas, eles falam, não pode ser, essa conta não está certa, porque eu ainda vivo bem. A verdade é que a tecnologia te permite viver bem. Então, você pode não ter nada e ser feliz, como dizia aquele lema do Klaus Schwab. Do Klaus Schwab, do Fundo Econômico Mundial. E é verdade, porque as pessoas têm isso. Com o celular hoje, com seus aplicativos, com a tecnologia, com a IA, você não tem nada, você é feliz, você vive bem. Então, minha tese é que a tributação ela vai aumentar, ela vai testar esse teto, ela vai aumentar para níveis exponenciais e as pessoas vão continuar vivendo bem, porque o que as pessoas se importam hoje não é o princípio. Putz, não está ficando comigo o fruto do meu trabalho. Então, na verdade, você está escravizando o meu tempo, eu sou um escravo. Eu estou vivendo bem? É assim que eles pensam. Então, enquanto eles pensarem... Cara, muito bom que você trouxe isso para a pauta organicamente, porque era o próximo assunto que eu ia puxar. Eu ia falar de reset, porque está muito evidente a aceleração desse processo. Eu não sei, a gente lê notícias, a gente acompanha o que está acontecendo no Oriente Médio e toda a agenda que veio lá da época do Covid também. Tem momentos em que parece que esse capital transnacional e os grandes polos de poder globalista estão em conflito uns com os outros. Tem momentos que eu começo a pensar que, talvez os caras tenham sentado na mesa e negociado os termos e estão dividindo o mundo e fazendo cercadinho e escravizando a gente, só estão dividindo os escravos. Mas a agenda parece que
tem horas de aceleração exponencial, depois ela dá uma apaziguada, porque parece que aquele esforço deles falhou, e aí eles estão reagrupando, e agora, com esse conflito do Oriente Médio, com o Estreito de Hormuz fechado e com o petróleo subindo, me parece que eles estão numa próxima iniciativa de ataque e que a gente vai ter uma piora significativa de qualidade de vida, e isso vai reverberar mundo afora em preço de commodity, preço de alimento. Já está tendo escassez de combustível em boa parte do planeta, na Índia, nas Filipinas, já declarou-se emergência nacional. Então, é muito difícil de saber o que está acontecendo atrás dos bastidores, ali nos bastidores, quem está negociando com quem, o que está acontecendo, qual é a agenda. Mas a gente descobre na hora que baixa na bunda e está começando a piorar significativamente. Eu tenho para mim muito claro de que os próximos 10, 15, 20 anos vão ser extremamente desafiadores. Primeiro porque se você é um white collar, se você, como eu disse em um vídeo uns meses atrás, baseado no livro do Adam Livingston, se você é um produtor, vendedor de outputs cognitivos, você faz relatórios, você presta serviços, qualquer que seja, mas não tem aquilo que te faz humano, não está gerando um diferencial para o serviço que você oferece, vai chegar o momento em que a IA vai tomar o seu emprego. E ela não precisa fazer um trabalho melhor do que você. Ela não precisa fazer um relatório superior, uma planilha superior, não. Ela só precisa fazer a 99% mais barato e sem reclamar e sem direitos trabalhistas e trabalhando 24/7. Então, a pessoa, nesse momento, que está num mundo completamente diferente daquele que ela foi treinada na faculdade, na escola, pelos pais para produzir, ela não sabe muito bem para onde correr. E me parece que está muito claro, você precisa ser cada vez mais nômade, que nem os judeus, e preparados para fugir a qualquer momento. Você precisa entrar na onda da IA e estar no bleeding edge, né, na fronteira já, sempre se atualizando para tentar extrair o máximo de valor possível, oferecendo o máximo de valor para as pessoas, sabendo mais do que elas, mais cedo do que elas, para entregar soluções que tenham valor e isso se transformar em dinheiro do seu bolso, para você poupar em hard assets, para você criar o patrimônio. Se você ainda não construiu o seu patrimônio, se você já tem o patrimônio formado, maravilha. Agora é uma conversa de como proteger e blindar. O Vitor está aí para isso, eu também. Mas para a galera que está construindo patrimônio e achando que porque fez faculdade de programação, fez faculdade de finanças, fez MBA top 10 que nem eu, e isso vai ser o suficiente, cara, não vai. Você pode ter um pedigree no teu currículo que vai te render aí 2, 3, 4, 5 anos a mais. Você vai ser o último a ser disruptado, seu emprego vai ser o último a sumir. Mas ele vai sumir, e você deveria estar pensando nisso e se preparando. O que você enxerga para os próximos 10 anos em termos de reset global e como que é o futuro? Porque você falou em Universal High Income do Elon Musk, mas eu acho que sim, o bolo vai crescer, a produtividade vai aumentar exponencialmente, só que ela vai se concentrar muito mais na mão de pouquíssimas pessoas que estão ditando as regras. E aí achar que Universal High Income vai acontecer é achar que esses caras vão virar benevolentes do dia para a noite e vão resolver distribuir de forma mais igualitária, o que a natureza humana não diz que isso vai acontecer. Não vai. O que vai acontecer é que a maior parte das pessoas está muito satisfeito em não precisar trabalhar, né? Eu gosto demais de referências bíblicas porque eles têm os arquétipos da experiência humana. A maldição do homem é ter que trabalhar. Eu e você, eu acredito que tem a mesma ética de trabalho que eu, a gente é muito movido pelo dever, pelo senso de que se eu tiver todo o dinheiro do mundo, eu vou continuar atendendo meus clientes. A diferença só é que talvez eu vou olhar para um outro que eu não gosto muito e vou falar, meu amigo, vai procurar outro. Mas eu vou continuar trabalhando, eu tenho um senso de dever. Mas a maior parte das pessoas, não. Se você dá uma graninha para elas, elas vão ficar muito felizes, muito satisfeitas, elas não buscam isso. A psique deles vão reclamar. E eles não estão muito atentos à psique deles, eles vão ter uma série de neuroses, você vai ter uma série de problemas políticos pela fato da pessoa ter alguma coisa em troca de nada. Mas eu imagino que a gente tem que pensar em 3 níveis. No nível mais baixo, o sujeito é praticamente um animal, ele só quer receber algumzinho, ele vai receber a bolsinha dele e vai ficar feliz. No nível médio, o sujeito está tentando seguir a vidinha que apresentaram para ele. Ele fala, não, mas eu fiz uma boa faculdade, mas eu tenho uma boa formação, mas eu tenho um bom emprego. E, de fato, ele não vai cair do dia para a noite. Tende a ser gradual. Porque já está no estabelecido, ele não precisa ser mandado embora no dia seguinte. Demora um pouco até a empresa fazer isso valer a pena. Mas no nível mais alto, a gente tem que tomar muito cuidado com nossa própria sabedoria, né? A gente não pode querer ser sábio demais. Quantas vezes eu acertei previsões, mas elas estavam antes.
Quando começou a Covid, eu falei o seguinte, o pessoal vai perceber que isso aqui é uma palhaçada, que os números não estão encaixando. Eu estava na terceira semana da Covid. Eu falei, daqui umas 2 semanas o pessoal vai perceber. Passou 2 anos, o pessoal não percebeu, né? Uhum. Então, mesma coisa do Bitcoin, a gente está sempre apostando que a hiperbitcoinização está na esquina e ela nunca chega porque as pessoas ainda acham que, enfim. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que num certo sentido a gente acertou tudo, mais do que a gente jamais imaginou, ou seja, eu lembro de 2015 o pessoal colocando todos os caminhos que viriam e, meu Deus do céu, veio. É que hoje a gente take for granted, né? Mas imagina o que é a BlackRock aceitar. O que eu quero te dizer, esses caras, eles têm uma flexibilidade que a direita, o pessoal mais dogmático, não tem. A gente busca valores e a gente tenta se aferrar neles, eles não estão nem um pouco aí, eles tentam por um lado, não deu, eles vão bater em outra porta. Tentaram ESG, não deu certo, vamos para outra. Comprei uma posição, não subiu, vem para outra. Porque o mundo não é, uma conspiração de 2 ou 3 players, é uma conspiração de 500 mil players. Está todo mundo puxando 500 cabos de guerra simultaneamente, né, presos no meio, e você nunca sabe qual lado que leva. E o cara que leva também não sabe se foi só ele. Às vezes foi uma série de fatores. Eu brinco que é como se eles tivessem uma arma que dispara uma vez a cada 7 tiros. Às vezes eles dão, às vezes acertam, mas a maior parte das vezes eles erram. Então eu acho que, assim, existe um aspecto de viver um dia após o outro, que é aquela posição do grande investidor de não dormir com uma posição. Ele fecha a posição todo dia. Ele não vai ficar, não vai esperar isso, né? Ele não vai deixar no mercado líquido uma posição dele parada. E, ao mesmo tempo, saber para qual a tendência do mercado. O pessoal antigamente pensa assim, mas o imóvel vai me proteger. Não, alguns imóveis podem ser bons negócios para você, não nego. Algumas ações podem ser ótimos negócios para você. Mas o mercado em si, inteiro de ação, não vai te jogar para cima como um todo. Vai ter períodos que sim, vai ter períodos que não, você dificilmente vai acertar o timing. Então, o que eu digo para a pessoa do meio? Rompa o maldito paradigma. Se você continuar fazendo o que você fez, você não vai continuar tendo os resultados que você teve. Então, é nesse momento que o cara se abre para o Bitcoin, que é o último ativo em que ele consegue não depender de um lastro de terceiro, é um ativo não custodial, você pode ter a propriedade dele mesmo. É um ativo que, em outro mundo, ele competiria com o imóvel com ouro, um outro mundo. Mas o imóvel ele tem um problema de jurisdição, ele tem um problema de tributação, você está preso naquele país, o ouro você tem um problema de verificabilidade. A ideia é mais ou menos a mesma, mas as especificações não se aplicam mais. Então o cara começa a falar, mas é a última janela, Bitcoin? Eu acho que é. Eu acho que é, e eu acho que o cripto, em geral, dá muita flexibilidade que o dinheiro normal, o fiat, não te dá. Então o cripto também tem o seu papel. Eu não vou dizer que é Solana, mas o cara usar o SDT é importante, ele integralizar isso na vida dele. E quando ele sente que ele pode fazer isso aí, ele ganha superpoderes. Uma vez eu consegui explicar para um cliente meu que a solução que ele estava buscando passava pelo cripto. Ele era um cara mais velho, ele queria fazer uma determinada operação e ficava naquele esquema da cabeça de antigamente, do tipo, o pessoal não vai ver. Aí eu falei, meu amigo, é que nem você passar numa avenida que tem um determinado radar e falar, o CT não vai ver que eu estou no rodízio. O CT não precisa ver, tem uma câmera lá. Hoje o fisco ele opera com IA, então ele vai verificar isso. Se não verificar hoje, ele tem mais 5 anos para verificar. Essas informações é só batimento de dados. Você não está se fugindo de um CT ou o cara puxar a sua fiscalização. Aí o cara falou, o que eu faço? Eu falei, você age fora do radar dos caras. O radar dos caras não inclui o mundo cripto. Aí ele fez uma cara de que tivesse comido limão. Mas aí os filhos ficaram, não, vai, faz. O homem aceitou, e hoje, quando a gente faz reunião, o sorriso que ele abre daqui até que ele fala, que legal esse negócio de cripto, é muito legal, ele se empolga, né? É demais. Então, realmente, é essa sensação que eu busco, libertar as pessoas, é muito bonito. Fazer um adendo aqui, porque eu sempre tenho muito cuidado em distinguir esses dois mundos do Bitcoin e de cripto. Pela natureza descentralizada, muita gente fala que o Bitcoin é transparente, você consegue auditar o rastro no Block Explorer, enfim, na blockchain pública. Sim, mas se você tomar os cuidados necessários e comprar sem KYC ou desatrelar da sua identidade, passando pela Liquid, enfim, fazendo outras soluções de privacidade,
você tem um nível de soberania muito maior do que se você ficar transacionando ou usando como reserva de valor uma stablecoin, por exemplo, que é facilmente congelável, revertida via Tether. E me parece que o cerco que está se fechando em todas as outras classes de ativos também está começando a olhar cada vez mais para cripto, com toda a centralização, tudo que aconteceu no Genius Act nos Estados Unidos. Parece que a Tether foi meio que cooptada ou, de certa forma, forçada a ser cooptada. Não sei o que aconteceu, ninguém sabe, mas a agenda está clara. Eles querem transformar as stablecoins em moedas estatais americanas para forçar uma demanda de outras nações, de outros indivíduos em outros países a comprar dólares e dar uma aliviada na situação catastrófica da dívida americana, pelo menos no curto prazo. Mas isso vem com um preço de, cara, se você deixa seu dinheiro em um USDT e você faz um tweet xingando o Trump, a qualquer momento pode ser que você descubra que seus USDTs foram congelados, cancelados. Num futuro distópico, ainda não chegamos lá. Mas só Bitcoin é 100% inconfiscável, sem risco de contraparte. E, como você falou, em gerações anteriores, as pessoas usavam ouro, escondia ouro no quintal, escondia ouro, enfim. Você falou das suas raízes judaicas. Quando eu fui para a Polônia, eu fui visitar Auschwitz e eles falavam as histórias, né, dos judeus que desciam do trem e a primeira coisa que eles faziam é arrancar os dentes de ouro e revistar e tirar a roupa de todo mundo, porque o ouro tem o problema grave da fisicalidade e, portanto, se você não tem um exército e bombas nucleares enfim, e cofres muito, muito potentes para impedir o invasor de arrancar de você, você vai perder o ouro eventualmente num cenário de caos e catástrofe. Ficou evidente em Dubai agora, quando o ouro estava tradando a deságio em relação ao preço global, e o Bitcoin segurou bem, surpreendentemente, no começo da guerra, quando Dubai começou a ser bombardeado por drones iranianos. Talvez, uma das explicações que faz sentido, mas eu não verifiquei, é que tenha muito bilionário que está vendendo tudo em Dubai, falando, cara, eu não vou ficar aqui tomando ataque de drone, e eu vou simplesmente comprar Bitcoin e levar esse patrimônio para outro lugar, um lugar mais tranquilo. O Bitcoin foi feito para isso. O Bitcoin é, para mim, a reserva de valor e o dinheiro ideal para esse novo mundo, para as próximas décadas. Então, voltando na frase do Klaus Schwab, do Great Reset, você não terá nada, será feliz, eu só ponho esse OBS embaixo. Eu estou mais do que feliz não tendo absolutamente nada. Quando eu vim para o Paraguai, eu simplesmente tive que entrar no carro e dirigir com as coisas que eu queria trazer dentro do carro. Já tinha despachado a minha mulher e minha filha de avião, viemos para cá, fechamos o Airbnb por um mês, voltei para o Brasil de avião, peguei meu carro e atravessei a fronteira com os pertences que eu queria trazer. E o meu patrimônio já estava comigo em todo momento, que ele está na minha cabeça e ninguém arranca de mim. Então não terá nada, exceto Bitcoin, será feliz? Para mim funciona. Agora a questão é essa, será que eles vão querer tomar meus Bitcoins? Pode tentar. Eles vão tentar fazer que nem aconteceu com o e-mail. Uma vez eu vi essa ideia muito interessante num podcast, né? O cara falou o seguinte, o e-mail, tal como o Bitcoin, é um protocolo. É o protocolo TCP/IP. Qualquer um que aderir ao protocolo TCP/IP está trocando e-mail. Tenta abrir um provedor de e-mail você. Ele vai ser fludado de spam, que você não vai conseguir abrir sua caixa, né? E eu lembro de alguns provedores esses que não eram os principais, que não tinham anti-spam eficaz, é uma loucura. O que aconteceu? Hoje você é obrigado a trabalhar com um dos 5 principais, porque senão o mercado é inviabilizado para você. Vai ter 1000 vetores de ataque no Bitcoin. O Bitcoin não é uma coisa que você pega, senta e relaxa. Ela é feita para homens com H maiúsculo, né? De ambos os sexos. Pessoas que são seres completos, que estão dispostos a assumir suas responsabilidades. Ela não é feita para nenhum outro tipo de pessoa. Ela não é feita para homenzinhos de geleia, para pessoas que têm medinho, que vão ouvir falar meu Deus, mas tem um novo cenário aqui, vou vender tudo. É um valor que oscila, mas depende do seu paradigma, isso é bom ou ruim. E ele traz consigo toda essa carga valorativa. Não é feita só para a gente, né? Um bom especulador também vai ganhar dinheiro porque ele é esperto. Mas você tem hoje uma série de vantagens que ele tem, mas ele exige que você continue se atualizando. Então, a pessoa não quer ser um expert nisso, não tem o menor problema. Ele conta com você e você assessora isso. Do mesmo jeito que hoje o cara não quer ser expert em investimentos. O sujeito tem uma fábrica de pão, ele é um ótimo empresário, ganha muito dinheiro com a fábrica de pão dele, ele não quer saber o que diabos que é CDI, por exemplo. E aí ele vai lá e conta com o banker dele que faz os investimentos. O único ponto é que ele precisa entender que o mundo mudou
as regras mudaram, né? Eu gosto do USDT e de outras criptos porque eu brinco que elas são o gateway drug para o cripto, né? São a porta de entrada. Então, quando o cara entende o conceito, olha, o que é o permissionless, né? Hoje a gente vive numa sociedade que tudo você tem que pedir permissão. Então, quando você aprende que, olha, você pode simplesmente fazer isso, o sujeito se sente numa liberdade. E quando ele aprende que dá para fazer do jeito certo, aí ele começa a se abrir para outros ativos. Então, eu falo, gente, Bitcoin nasceu para ser dinheiro, mas ele é ativo. É assim que eu vejo ele hoje, um ativo. Não é usado principalmente como dinheiro, do mesmo jeito que você não vende terrenos como dinheiro. Você tem terrenos como ativo. Ele tem riscos, obviamente que tem, tudo tem. Ele tem a pontos positivos, que eu acho que superam em muitos riscos, e exige muito pouca gestão e custo. É totalmente o inverso dos ativos Fiat, que são feitos para você ficar pagando pedágio para um bando de intermediário que fica pendurado no seu pretenso rendimento, né? É um mundo completamente diferente. Mas, como eu falei, ele não é feito para mão de alface. Não é feito para aquele cara que vai falar assim, ai meu Deus, perdi metade do meu patrimônio, cara. É do jogo. É isso. Se ele gosta da tese, sabe no que está entrando, tudo bem. Isso é o principal desafio aqui na Better Money no dia a dia, porque a gente fala com um público uma minoria muito seleta de pessoas que é o cara que tem um patrimônio relevante, que está aberto a quebrar esses paradigmas e entender que o mundo mudou e que o Bitcoin é a solução que ele está buscando. Mas, além disso, ele precisa ser superavitário todo mês a mês e saber que ele consegue comprar Bitcoin com X% do patrimônio dele e não tem que olhar para o preço independente do que acontecer, porque o que importa é daqui a 10 anos e não semana que vem. Então, a volatilidade é o nosso principal inimigo, é o que mais afugenta o público-alvo que tem todas as outras qualificações, que tem um patrimônio relevante, que tem a disposição a olhar para fora do sistema financeiro tradicional, que já é mais red pilado e não está preocupado com isso aqui é mal visto, no Financial Times falaram que é ruim, que não é tão suscetível a narrativas mentirosas como quando o computador quântico vai destruir o Bitcoin semana que vem. Mas a volatilidade ainda é um grande problema, porque muitas das pessoas conquistaram patrimônio relevante sendo empresários e não são CLT, não são funcionários públicos, não tem o dinheiro pingando na conta no mesmo montante mês a mês. E aí, cara, num cenário cada vez mais turbulento, digamos assim, o cara não tem a previsibilidade de renda tão estável quanto ele gostaria, e aí ele, olha para o Bitcoin a 126 mil no topo em outubro e agora 68 mil, ele fala, cara, eu não tenho estômago para aguentar isso aqui com 100% do meu patrimônio, talvez com 40%, talvez com 50%, a convicção vai ditar quantos por cento ele consegue aguentar. Mas isso ainda é um desafio muito grande que eu vejo no dia a dia. Quando o bear market começou e ninguém estava esperando, muita gente ficou desesperada, porque estava overexposed, né? Estava com exposição acima do que estava mentalmente preparado para aguentar. Então, um dos trabalhos que a gente faz aqui também é esse, de olhar para a situação daquela pessoa, para o nível de convicção daquela pessoa, para a estabilidade da renda, do patrimônio, para o custo de vida, e aí montar o portfólio dele de acordo com isso. Se for 50%, por exemplo, ele também naturalmente surge um novo problema que é, ok, o que eu faço com os outros 50%? Eu deixo no CDI, eu coloco no Banco Master, no CDB, enfim, você tem que tomar cuidado porque existe um monte de armadilha, existe um monte de ativo fiat, tipo ações de tech stocks que estão sendo disruptadas por IA, que, cara, funcionou nos últimos 10 anos e não quer dizer que vai funcionar agora. Eu acho que isso também é um problema que você enfrenta no dia a dia, provavelmente, com as conversas com clientes constantemente, né? Sim. O meu perfil de cliente, ele é um empresário com um passivo significativo, até porque essas duas frases é pleonasmo, né? É muito difícil pegar um empresário grande que não tenha. Você tem um sistema que ele gera mais encrenca do que ele consegue resolver, então o empresário tem um patrimônio, mas o patrimônio dele está tudo em risco, e eu não sei dizer, e nem ele sabe dizer se ele é rico ou pobre. É uma coisa muito louca isso, né? Afinal de contas, você tem 100 milhões de patrimônio, 200 milhões de dívida, você é rico ou pobre? Não sei, é discutível, né? E você vive de um jeito, mas às vezes você vive de outro, tem bloqueios, a vida é muito complicada. Então, eu tento ir para as pessoas na questão do benefício. Olha, o que você pode fazer com isso? Então, eu não vou no conceito por trás, no princípio, uma parte das pessoas não está muito preocupada com isso. Elas querem entender, o que eu ganho com isso? Olha,
você tem uma posição assim, está vindo a reforma tributária, ela vai encarecer o seu custo, a sua atividade econômica em X%. Vou dar um exemplo para você. Hoje, eu tenho história de advocacia, a carga tributária no história de advocacia é 15%. A gente tem um benefício de ISS, então é 15%. Nos próximos anos, ela vai me arrumar para 40%. Então, sendo que uma parte significativa desse movimento já aconteceu. O cara que não souber fazer um cálculo de preço efetivo vai se arrebentar. Então, não é só olhar para o mundo cripto e ver que as coisas mudaram. Não, é reforma tributária. Está aí nessa janela e vai pegar qualquer pessoa. Né? O sujeito vai pintar, beleza, como é que eu saio disso? O que o cripto me ajuda nesse mundo? Eu vou dar algumas soluções. Ele tem mecanismos de conseguir utilizar o cripto como uma saída. Mas não é o esquema bobalhão. Não, é o Pix anônimo, umas coisas assim meio genéricas que o pessoal fala na internet. Não, você tem que saber como faz, né? Tem que ter um know-how. Senão o cara pega e manda Bitcoin daqui para lá e fala, pronto, estou escondido. Não está escondido. O rastro está tudo aberto. Eu gosto de dar presente para as pessoas em Bitcoin, né? Às vezes eu ir numa loja e comprar um presente, que é um saco, dá para o cara, fica trocando. Eu chego para ele e falo, olha, eu vou te dar um presente em Bitcoin. E aí tem dois upsides muito legais. O primeiro é que uma parte das pessoas não te responde mais, e você economiza. E o segundo, eu mando know-how, tá? Eu mando um passo a passo de como ele criar uma carteirinha. Mas aqueles que respondem sempre voltam para te agradecer depois, falando, caramba, o presente que você deu foi maravilhoso. E o outro ponto é porque você consegue simplesmente fazer uma transação. E às vezes de piadista, quando eles me mandam a conta deles, eu vou lá e fuço a conta deles. E olha o endereço que eles mandaram. Olha, você tinha bastante, você vendeu num período ruim, hein? Eu cutuco. O sujeito ele fala, pô, como é que você sabe? Eu falo, olha, a transação está aberta, tem que fazer um procedimento direito se você quer anonimizar os seus saldos. A pessoa não precisa achar que é voodoo. Ela precisa entender que, se ela não quer fazer sozinha, ela tem que ter um especialista. Se você sabe mexer com marcenaria, você constrói sua casa. Mas se você não souber, você contrata um marceneiro. Não tem nada de errado com isso. O americano gosta muito de meter a mão na massa. O brasileiro tem horror de meter a mão na massa. Tá tudo certo. Você tá aí para isso. É isso. O que mais que a gente não cobriu aqui nessa conversa? Porque, cara, falamos de reset, falamos de política brasileira, falamos de reforma tributária, falamos da sua experiência. Uma coisa. Tem algum caso curioso já em tempo de reforma tributária, dessa virada de ano para cá, que o pesadelo começou a ficar cada vez mais palpável e evidente para os seus clientes? Algum cliente ou alguma conversa que acabou não fechando, que você possa trazer anonimizada, que foi curiosa, algum caso curioso? Não? Com certeza. Na verdade, tem um montão de casos. É que a reforma tributária, ela não começou agora, ela começou muito antes, né? Quando eles fizeram a tributação dos dividendos, que era para ter tido um horror de discussão e briga, a sociedade ela está tão catatônica, tão abobada, que não reagiu. Os grandes empresários entenderam que eles não vão pagar porque eles têm um redutor. A empresa deles já paga 34% de IR/CSL, está escrito lá que tem um redutor. A Receita Federal ainda não regulamentou esse negócio, mas eu tenho certeza que ela vai jogar uma gracinha lá para o pessoal se dar mal. E mesmo o cara que tem um redutor, olha que loucura que é. Sem entrar muito no detalhe, mas se ele distribuir mais de 50 mil reais no mês, ele paga 10%. Mas ele tem um redutor, ele não vai pagar no final do ano, no ano seguinte, quando ele for entregar o imposto de renda dele, ele vai dizer que ele foi retido a mais. Beleza, mas aí vai acontecer tudo de novo. Então, você está emprestando 10% da sua renda para o Estado todo ano e ele está prometendo que te devolve todo ano. Ou seja, você nunca vai ver esse dinheiro de volta. Olha como foi fácil chegar para o pessoal e falar assim, dividir a sociedade. Pobre, eu vou te dar um benefício, você não vai mais pagar imposto. Até 5 mil reais. O rico, não tem problema, você tem uma empresa no lucro real, você também não vai pagar imposto. Eu vou pegar esse cara que ganha entre 50 e 100, que é cerca de 100 mil pessoas no Brasil. Pronto, enganou fácil, mas realmente só enganou. Todo mundo se dá mal. São 100 mil pessoas no Brasil inteiro que ganham mais de 50 mil reais? O número oficial do governo, acho que é isso, entre 110 e 120 mil pessoas que ganham mais de 50 mil reais no Brasil. O Brasil é um país muito pobre. Uma população... Cara, eu achava que esse número era muito, muito maior. Uma desgraça. É um tapa na cara pra gente ver o quanto a gente vive numa bolha separada, porque você circula pelos bairros de São Paulo, Alphaville, Itaim, Moema, parece que tem mais de 100 mil pessoas só ali. Primeiro lugar, crédito. Segundo lugar, o brasileiro não é muito poupador. O brasileiro, especialmente em carro, ele gasta bem. Quantas vezes você está num restaurante chique e você vê carro 1000 parando na porta, né?
Então, não é um padrão muito... E outra coisa, essa geração nova, quanto menos renda ela tem, mais ela gasta. Então, o cara não tem nenhuma perspectiva de formar patrimônio. Então, ele gasta tudo em viagem, gasta tudo em roupa, gasta tudo em consumo. Então, a impressão que dá é que a coisa está bombando, está indo bem. E mesmo que fosse assim, quando você vai para a Argentina, a Punta del Este, no pior momento, você vê o argentino gastando dinheiro, mas você pensa, pô, mas a Argentina não está em crise, não? Não, mas tem sempre um grupo de pessoas pequeno que não está em crise, que ganha em dólar. Então, a pior coisa para o empresário é quando ele está bem. Porque quando ele está bem, ele não se mexe. O Michael Saylor, ele fez o que ele fez e levou a empresa dele para um outro patamar porque ele não estava bem. Ou pelo menos ele não acreditava que estava bem. Alguns empresários poderiam olhar para a vida deles e falar assim, não, mas eu estou vivendo. Se a perspectiva é viver, meu amigo, continua a vida que você vai continuar vivendo. Se der tudo errado, você vai ter renda mínima universal. Você não vai passar fome no mundo do século XXI. Mas tem que ver o que é para cada um viver. Né? Se é ficar com o fruto do seu trabalho, se você tem um lado além do lado animal, e tem que se mexer. Então, esse ano a gente tem uma tributação brutal na transferência de patrimônio. A gente está vivendo a maior transferência de renda da história, que é a geração Boomer, que tem o maior patrimônio acumulado da história, para a geração Z, que são os mais pobres. E o Estado está vendo isso e está aumentando o imposto de herança no mundo todo. Então, nos Estados Unidos isso já acontece há muito tempo. No Brasil, ela vai de 4, pelo menos no estado de São Paulo, alguns estados, para 8, um aumento de base de cálculo. Então, a hora de fazer o planejamento é esse ano. E as pessoas esperam para fazer isso só quando já é tarde demais. Né? O cara tem que se preparar para a reforma tributária agora, para conseguir reestruturar o business dele antes que seja tarde demais. Então, por exemplo, eu não posso chegar para meus clientes e falar assim, ano que vem você vai ter 8% a mais de imposto para mim, para minha atividade. Eu não posso chegar para ele agora e falar assim, você me paga os novos impostos por fora. É que nem, por exemplo, não sei como que é no Paraguai, mas no Uruguai você pede um preço, ele te fala, é $100 mais IVA. No Brasil vai ser exatamente assim. Olha, o preço é $100 mais IVA. O brasileiro não está acostumado com isso, então o cara está esperando que ele vai me pagar um determinado valor. Eu estou explicando para ele, não, a partir do ano que vem é tal valor mais IVA. Né? Só que no ano que vem vai estar encrenca. Agora você consegue. Então a gente não precisa ser muito gênio e tentar prever os próximos 20 anos. Eu acho que a gente tem que viver um dia após o outro, né? Que nem um bêbado inveterado tentando sair do vício. Um dia após o outro. Mas ao mesmo tempo a gente também não pode ser bobo e esquecer que o mundo está mudando. Eu acho que é isso que eu deixaria. O cara que fica parado, ele vai ficar para trás. Que bom que você tocou no assunto herança. Eu tenho aqui um caso na minha família. Então, a minha filha nasceu no final de janeiro de 2025. E a minha avó, eu sou filho único e neto único. Minha família tem uma família pequena, parte de mãe. E a minha avó estava com 92 anos para fazer 93. E super empolgada com a gravidez e queria ser bisavó. E ela morreu às vésperas, semanas antes da minha filha nascer. E eu sempre falava para ela, durante os últimos anos de vida dela, que ela deveria vender o imóvel que ela tinha, que era praticamente todo o patrimônio que ela tinha, e já passar em vida essa herança para as filhas, para não depender de dar perrengues de TCMD e inventário e etc. E aí ela não estava preparada para essa conversa, não fez o movimento. O que aconteceu foi que o apartamento foi para o inventário e está lá preso até agora, e minha tia e minha mãe pagando rios de dinheiro, um dinheiro que elas mal têm, para conseguir destravar, para vender um apartamento que poderia ter sido vendido a preço muito mais alto, que é um apartamento no Rio de Janeiro, e o Brasil está colapsando, e imóveis, principalmente em regiões como o Rio, no Jardim Botânico especificamente, está muito difícil de vender, tem mais placa de vende do que não tem visita para nada. Então, você está formando uma bomba atômica. E você tem um caos, uma bomba demográfica também acontecendo. Você falou, os boomers estão se aposentando. Tem cada vez menos jovens formando família. A taxa de natalidade está indo colapsando. As pessoas não sabem nem mais que esse gênero elas são, quanto menos que elas vão ter alguns filhos, vários filhos. Tem cada vez menos jovens entrando no mercado de trabalho, formando família, e, portanto, menos demanda por imóveis. Um cenário econômico catastrófico. Inflação aumentando, correndo poder de compra. Então, assim, o preço dos imóveis, na minha opinião, nos próximos 10 anos, vai ser só correção monetária, vai ser só ajuste por inflação, mas
tem um choque gigantesco para baixo no preço de oferta e demanda. Então, as pessoas acharem que só porque o imóvel corrigiu a inflação e valorizou ao longo dos últimos 20, 30, 50 anos, funcionou para os pais e avós deles, vai funcionar para eles, cara, toma cuidado. Eu já falei exaustivamente sobre isso. Acho que imóvel é uma péssima reserva de valor. Imóvel é equivalente a uma Ferrari. Se você tem dinheiro para entrar na concessionária da Ferrari, passar no cartão de crédito ou fazer o Pix e sair com a Ferrari, beleza. É o seu bem de luxo que você pode se mimar e dar. Agora, se isso vai exigir te travar numa jurisdição por 50 anos, 30 anos, com dívida, comprometer sua renda e a expectativa de que a valorização vai fazer tudo valer a pena, essa é a armadilha. Eu acho que você deveria viver de aluguel. Eu tenho isso para mim como um fato, uma realidade. Sim. Só que as pessoas estão preparadas para essa conversa porque também cria um outro problema também, né? Toda solução traz um novo problema. E o outro problema é, ok, o que eu faço com esse dinheiro que não vai para o imóvel? Estamos aqui para isso também. É que nem político, né? Eles escolhem dentro das opções. Então, o político, muitas vezes, ele chama um cara, esse é um dos dirty little secrets da política, ele combina muitas vezes o jogo com o antagonista dele. Ele fala, olha, vamos fazer... Pensa na eleição do Dória não, do Covas para prefeito de São Paulo. Ele não era nada bem visto, ele nunca teria sido eleito se o competidor dele não fosse o Boulos. Eles combinavam o jogo, não tenho dúvida nenhuma. Eu já vi casos disso acontecendo, que eu não vou nem mencionar, mas muitas vezes se combina o jogo. Você fala, olha, se eu deixo o cara preso nessa dicotomia, a gente trava o discurso entre a gente. Se o cara é do mercado imobiliário, o que ele sabe fazer da vida é aquilo, é diferente de uma pessoa que não é do mercado imobiliário e vê imóvel como uma proteção. Por isso que você está falando, existe um arquétipo bíblico que eu gosto muito, eu já falei outras vezes, que é uma história muito parecida, que aconteceu, sei lá, quantos mil anos atrás, uns 3.000 anos atrás, que é a história do José no Egito. A maior parte das pessoas pensa assim, beleza, o povo hebreu foi escravo no Egito, mas como é que aconteceu essa escravidão? Ela é contada rapidamente e ela é exatamente análoga com a situação que a gente está vivendo no mundo hoje. O Estado, ele identificou que ia ter uma crise econômica, que ia ter uma seca, né? Então, fazendo essa analogia. Se ele identificou, causou, ninguém sabe. Mas o fato é que, no período, eles começaram a arrecadar imposto das pessoas. Começaram a guardar dinheiro e encher, não era dinheiro, era encher sementes, né? Os armazéns, os silos reais. Quando chegou a crise, as pessoas foram pedir de volta o dinheiro, o grão que eles deixaram para o Estado. Aí o Estado vendia de volta. Né? E vendia tão caro aquilo que ele tomou de você, que em um ano as pessoas já não tinham mais dinheiro. Em um ano, todo o dinheiro do Egito estava na mão do Estado. E aí as pessoas iam passar fome. E eles falaram, olha, governador, como é que eu vou fazer agora? Vou morrer de fome, ninguém mais tem dinheiro. Ele falou, não seja por isso, mas vocês têm animais, não tem? Que eram os maquinários da época. As pessoas, não, temos animais. Então, eu aceito como pagamento os animais. Durante o próximo ano, todo mundo entregou os seus animais, os seus produtores entregaram os animais e o Estado virou dono de todos os animais e todo o dinheiro. No terceiro ano, repetiram a mesma história. Ele falou, olha, mas vocês ainda têm as suas terras. E o Estado virou dono de todas as terras. No quarto ano, aconteceu a mesma coisa. Ele falou, mas vocês têm a força de trabalho. Né? Como se a força de trabalho, então vocês podem trabalhar para o Estado, vocês deixam um percentual aqui para a gente. E o processo de escravização da sociedade seguiu esse ritmo. E não é muito diferente do que acontece hoje. É um processo de escravização. Mas quem que ficou fora disso? Teve uma casta que ficou fora disso. A casta sacerdotal ficou fora, tanto dos judeus quanto dos egípcios. Então, o que significa? Algumas pessoas, determinados grupos sociais, que se recusam a jogar o jogo, ou que são estrategicamente importantes, vão ficar fora desse jogo. Então, você tem uma questão de opt-out. Eu não gosto desse jogo, eu vou me dar mal. Eu não vou jogar. Então, eu acho que é uma saída interessante também. Olha, eu vou jogar outro jogo. Esse não dá, esse aqui está feito para eu perder. Perfeito. Tá muito claro que é exatamente isso que está acontecendo, está escancarado, mas para quem tem os olhos abertos está prestando atenção. E é exatamente isso que eu prego aqui todos os dias. Essa é a solução, é não jogar o jogo, porque se você tenta vencer nas regras do jogo deles, você vai acabar... Tem algum vetor de ataque que você não está enxergando porque as regras mudam, então é impossível ganhar no jogo. A gente falou em herança, eu acho que muitas coisas, a gente estava conversando offline, talvez saiam algumas parcerias estratégicas, outras soluções que a gente pode anunciar no momento devido, mas um dos carros-chefes da Better Money é
protocolo de herança que a gente monta especificamente em Bitcoin, usando Liana Wallet, com toda a flexibilidade possível para o cara nomear os herdeiros que ele quiser, independente de juiz, independente de inventário, livre de TCMD, sem que o herdeiro, com a maior elegância possível, que é sem que o herdeiro saiba quem são os outros herdeiros, quantos por cento está indo para cada um, quanto é o patrimônio que é o espólio da herança. Cara, por que ninguém conhece esse negócio? É impressionante. Eu fico abismado com o fato de que até mesmo entre os especialistas, os bitcoiners, muita gente usa multisig assistido com custódia colaborativa e deixa tudo num bolo lá, por exemplo, Nunchuck Wallet com a chave do herdeiro. Cara, não dá para você diversificar em caixinhas, dividir para diferentes herdeiros, botar o time lock para a data que você quiser e reprogramando. Tem uma flexibilidade absurda e uma elegância absurda nessa solução que quase ninguém utiliza. No teu universo aí, teu microcosmo de clientes que já estão mais abertos à solução do Bitcoin como blindagem patrimonial, como uma ferramenta de soberania, que tipo de solução eles usam para a herança especificamente? Ou é um negócio mais amplo? Eu vou te responder. Sabe o que o rico faz? A primeira coisa que ele pergunta quando você apresenta uma solução, ele pergunta quem mais fez? Então, a solução que ele usa é a solução que o amigo dele fez. Ele não está preocupado se é boa, se é ruim, eles sentem protegidos na massa, né? Então, você vai lá e explica o melhor planejamento tributário, eles falam, para que mais você fez isso? Meu amigo, a lei do ITCMD passou faz 2 meses, eu não fiz para mais ninguém, eu estou fazendo para todo mundo. Eu desenvolvi ela semana passada, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Por que as pessoas não fazem isso? Basta um cara que tenha peso, que seja o primeiro, vai levar uma onda inteira. Do mesmo jeito que tem um montão de empresa no mercado que era Porto Seguro e linda, maravilhosa, até o dia que o primeiro gritou fogo. Aí sai todo mundo correndo para a porta. Então, tem muito desse instinto de rebanho, né? O que as pessoas precisam ter é essa sensação de desconforto constante. Olha, eu não acho que isso que é o ideal. Quando o cara aceita e fala, não, é isso mesmo, eu vou me ferrar, né? Acabou, ele não está esperando mais nada. Agora, você tem uma solução legal, a solução da Liana Wallet, ela é linda, perfeita. As soluções que existiam no passado eram boas, eram tecnicamente chatas. Eu sou da época que para você baixar o Bitcoin, você tinha que baixar toda o Ledger, tinha que botar o download para acontecer, puxar um montão de coisa, era insuportável. Hoje está fácil, mas as pessoas também estão cada vez mais ressabiadas, porque é um overload cognitivo, é muita informação. Então, no fundo, se resume à confiança. Eles não vão entender muito bem o que você está dizendo e eles vão ter que confiar em você. Do mesmo jeito que quando você chama um engenheiro para resolver um problema de uma patologia numa obra, ele vai falar um montão de coisa, você vai botar na IA e você, no final das contas, vai dizer, tá, eu acho que eu confio nesse sujeito. Se o amigo dele fizer, ele vai fazer para um grupo inteiro. Então, a solução ela é boa, ela é linda, ela é maravilhosa, mas muito cara, old money não encara ainda Bitcoin como reserva de valor, por conta das flutuações. Sim. Mesmo que suba 50% ao ano em média, né? Tal como aquele fundo do Druckenmiller, que ele falava que foi o fundo mais bem sucedido dos Estados Unidos, sei lá quanto tempo, mas a maior parte dos cotistas dele perdeu dinheiro, porque eles faziam consistentemente compra na alta e venda na baixa, né? Uhum. Então, o ser humano tem a posição de rebanho e rebanho vai ter resultado de rebanho, que a gente sabe qual que é. Vitor, estamos chegando a 1h10 aqui. Agradecer demais pela tua participação, foi uma conversa assim, sensacional. Queria que você deixasse os seus contatos, redes, onde o pessoal pode te acompanhar e saber mais do seu trabalho. Com certeza, é um grande prazer, gostei muito também da nossa conversa, acho que tem uma identidade muito grande no que a gente pensa. Eu estou no Twitter, ultimamente mais frequentemente no Instagram, tem até um canal também no Telegram, é sempre Vitor, _Meta, o Vitor Meta junto, encontra lá. O meu escritório é o Rosenthal Sarfates Meta Advogados, o site é rosenthal.com.br. E fazemos uma série estamos fazendo muito esse ano, inclusive, planejamentos patrimoniais em que a pessoa consegue ceder o patrimônio sem perder o controle. Acho que essa é a grande sacada do momento. As soluções, elas existem, mas a janela de oportunidade para a pessoa atuar está se fechando. Cada vez vai ficar mais difícil se mexer. Então, fico muito honrado de ter sido chamado. E a pergunta final para fechar aqui bom, a gente agora tem IOF sobre Bitcoin e criptoativos, ITCMD 8%,
CryptoJude integrado com exchanges, o cerco se fechando cada vez mais, a Decrypto se adequando ao CARF. Você acha que passou o timing das pessoas se prepararem? As portas estão fechadas, estão se fechando, tem que se mover agora? O jogo, quando você joga um joguinho de computador, você vai subindo de fase e o jogo vai ficando mais difícil. Mas você também está ficando mais esperto. É exatamente a mesma coisa. Antigamente era um espação aberto, lindo, maravilhoso, que você fazia o que você queria. Qualquer Zé Ruela operava. Amarrava um cachorro com linguiça, né? Essa é a expressão. Hoje em dia, ainda sobra uma avenida gigantesca de coisas que dá para fazer. O Estado ele está achando que ele vai conseguir fazer o controle completo disso. Não vai. Ele vai conseguir controlar até a página 1. Ele vai pegar uns incautos. Do mesmo jeito que tem cara que de vez em quando é autuado porque movimentou 200 milhões de reais na conta dele, achando que ninguém ia olhar, ou com uma justificativa boçal. Não adianta. Se o cara souber trabalhar minimamente, não precisa ser um grande expert, tá? Você consegue ter uma avenida de ação gigantesca que representa o seu vislumbre de liberdade. Para empresas que têm muito passivo para se protegerem, para conseguir tocar o dia a dia delas, o cripto é importante. Então, para o pessoal que não é fã de cripto, eu explico. Você está com muito passivo? Cripto é a saída para você. Mas o CryptoJude não é problema, porque ele não vai operar com uma corretora. Ele vai estar um passinho na frente, né? Não precisa ser muito gênio. O Estado ele é meio paquidérmico, ele é meio lento. E para o cara que também quer fazer uma gestão mais eficiente dos ativos dele. É isso, é só se mexer um pouquinho e molhar o pé nessa piscina. Eu nem falo que o cara tem que ter 10% do patrimônio dele em Bitcoin, não 100 ou 90%. Tem alguma coisa. Aprenda a mexer, sinta, veja como que é o sabor da liberdade. E aí, com o tempo, ele vai gostando. Uma coisa que eu falo sempre também eu tenho surpreendentemente alto número de alunos, conhecidos, clientes que são funcionários públicos de alto escalão, seja na Receita Federal, seja na Polícia Federal, as pessoas que trabalham dentro do mecanismo, dentro da barriga do Leviatã, já entenderam que a saída é essa. Então, se quer mais prova social do que isso, eu não sei como te dizer. Obrigadão pelo tempo, cara. E quando quiser voltar, atualizar as pessoas sobre as portas de emergência, fique à vontade, a casa é sua. Obrigado, uma honra. Valeu, pessoal. Até a próxima.